Então, meu objetivo é conduzir vocês durante essa semana nesse passeio pelo Evangelho de Marcos, desde o seu início até o fim, procurando entender com que propósito ele foi escrito e qual o objetivo de Deus em nos dar esse livro precioso. Então, queria que você abrisse aí no capítulo 1, no verso 1 do Evangelho de Marcos, a partir do qual eu vou dizer algumas coisas mais. Hoje à noite é somente um flash, não é do que nós iremos ver. Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Os estudiosos, estão divididos sobre o que é o verso 1. Alguns acham que é o título do livro, Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, se o versículo 1 é o título do livro, então você já tem aqui o que é o Evangelho de Marcos. Ele tem como objetivo narrar como as boas notícias a respeito de Jesus, que é o Filho de Deus, tiveram início. O início das boas novas a respeito de Cristo, o Filho de Deus. Mas existe também a possibilidade de que isso aqui seja o início da narrativa e que emenda com o verso 2. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi como está escrito no livro da profecia de Isaías. Ou seja, com o aparecimento de João Batista. De uma forma ou de outra, nós temos diante de nós já uma dica do que é esse livro. Ele narra o início das boas novas a respeito de Jesus Cristo com o surgimento de João Batista anunciando a sua chegada. Aqui tem alguns pontos que às vezes passam despercebidos para nós. O primeiro deles é que o Evangelho, ele não é uma biografia, mas ele é o princípio das boas novas. Nós estamos acostumados a ler o Evangelho como a gente lê biografias modernas. As biografias modernas, elas retratam ou elas registram o nascimento da pessoa, quando a pessoa nasceu, onde ela nasceu, a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude, os principais fatos, as suas realizações, enfim, procura dar todas as informações possíveis e que estão disponíveis a respeito do biografado. Mas você percebe que o Evangelho de Marcos, ele já começa com Jesus adulto. Ele não diz nada sobre o nascimento de Jesus, não diz nada sobre a infância de Jesus, a sua adolescência, já começa com Jesus pregando o Evangelho quando ele tinha 33 anos de idade, ou 30 anos de idade. Então, já de cara, está óbvio que o Evangelho não é uma biografia. Outra coisa que nos impressiona é que nesse Evangelho, cerca de 1/3 dele é gasto com a última semana de Jesus em Jerusalém. Aquela semana em que ele enfrenta os escribas e fariseus no templo, aquela semana em que ele se põe claramente contra a liderança judaica, aquela semana em que ele é traído, em que ele é preso, em que ele é questionado, julgado, torturado, crucificado, morto, sepultado, para ressurgir ao terceiro dia. É onde se concentra 1/3 do Evangelho de João. Então isso já quer dizer alguma coisa, de Marcos. Isso quer dizer que Marcos ele está focado naqueles eventos dos últimos dias a respeito de Cristo, porque eles são os mais importantes. Porque a boa notícia a respeito de Jesus Cristo é exatamente essa, que ele veio morrer pelos pecados do seu povo, mas que ele ressurgiu dentre os mortos e que ele é o poderoso Filho de Deus. Então, esse versículo, ele já nos diz, ele já nos aponta sobre o que é que nós temos diante de nós. Os evangelhos não são biografias, eles são o anúncio da salvação de Deus em Cristo Jesus através de fatos escolhidos pelo autor do evangelho sobre a vida de Jesus, o que ele disse e o que ele falou e o que ele fez. A gente vê isso, por exemplo, quando compara Marcos com Mateus. Mateus é quase o dobro de Marcos.
E tem muita coisa em Marcos, tem muita coisa em Mateus que Marcos não registrou. Por exemplo, o famoso Sermão do Monte de Jesus, que é o sermão mais conhecido de Jesus, Marcos não tem uma menção a respeito dele. A gente vê que a palavra predileta de Marcos é uma conjunção grega, eithis, que significa a seguir, ou em seguida. Então, a narrativa é assim, Jesus fez isso, em seguida, Jesus fez isso, em seguida, ou seja, Jesus é mostrado no Evangelho de Marcos em ação. O Jesus de Marcos sempre está fazendo alguma coisa. Ele está curando alguém, está libertando alguém, ele está conversando com uma pessoa, ele está expelindo demônios, ele está anunciando o Evangelho, ele está confrontando os escribas e fariseus, ele está sempre em ação, sempre fazendo alguma coisa. E a grande questão que o Evangelho de Marcos levanta é: quem é Jesus? A gente vê isso porque, de acordo com Marcos, desde o início, essa foi uma preocupação das pessoas. A começar dos demônios que diziam: tu és o Filho de Deus, nós sabemos quem tu és, o Filho de Deus. E para surpresa de todo mundo, Jesus manda os demônios calar a boca. Jesus não quer propaganda. Jesus cura doentes e diz assim: não anunciem que eu curei vocês. E as pessoas saem de lá para anunciar, a ponto de Jesus não poder andar em público. Porque quando as pessoas souberam que Jesus cura mesmo, elas se juntaram em multidões e vinham a ponto de Jesus não poder mais ministrar. Jesus ficava fugindo para lugares desertos. Essa é a grande pergunta. Ele não é o Filho de Deus? Ele não veio ao mundo para ser o Salvador? Por que ele procurou ocultar a sua identidade com boa parte do seu ministério? Ele só começa a revelar quem ele é depois daquele episódio em que ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem as multidões que eu sou? E os discípulos disseram: uns acham que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos, ou que é Jeremias, ou algum dos profetas que voltou. E Jesus pergunta: mas vocês acham o quê? E eles disseram, através de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, a partir do reconhecimento dos discípulos de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que ele começa abertamente a anunciar quem ele é. O clímax é quando ele está diante do Sinédrio, traído por Judas, preso, vai ser julgado agora, e o sumo sacerdote pergunta: você é o Filho de Deus? E Jesus responde: tu dissestes, eu sou. E desde agora vocês me verão vindo nas nuvens com poder em grande glória. Com isso, a revelação messiânica, a identidade messiânica é finalmente exposta. E mesmo assim, no final do Evangelho, os discípulos não acreditam quando as mulheres dizem que ele ressuscitou. Os discípulos não acreditam quando os dois no caminho de Emaús dizem que ele ressuscitou. Jesus aparece a eles e eles ainda não acreditam. Tem um episódio de Tomé que não é narrado em Marcos. E no meio de toda essa incredulidade, Jesus aparece e dá a grande comissão: vocês vão pregar o Evangelho para todo mundo e eu estarei com vocês, fazendo ou dando confirmação através de sinais e prodígios. O Evangelho de Marcos, ele tem todo o conhecimento e todas as informações necessárias para que nós saibamos quem é Jesus e para que nós creiamos nele e, crendo, tenhamos vida eterna. Tem todas as informações necessárias para que nós o amemos, para que nós o sigamos e para que nós sejamos discípulos de Cristo nessa geração que nós estamos vivendo agora. Vocês vão ver como esse Evangelho é atual, como ele trata de questões que são as mesmas que nós enfrentamos, que as pessoas enfrentam e com as quais elas se debatem no dia de hoje. Eu espero que amanhã você já venha com sua biblinha marcada no Evangelho de Marcos. Como eu disse, não vai dar para ler o Evangelho de Marcos todo, eu gostaria de fazer isso. Eu vou estar me referindo às passagens, dizer: olha, está em tal passagem, capítulo tal, verso tal. Você vai seguindo aí, vai fazendo as suas anotações e depois, quem sabe, quando você tiver em outro momento, no tempo de lazer, você pode conferir as passagens conforme nós vamos dizer aqui. Amém?